No dia 21 de março de 1975, um padre de 63 anos chamado Anthony Green foi encontrado morto dentro da própria casa em Shorne, no condado de Kent, na Inglaterra. Ele havia sido atacado com extrema violência e apresentava diversos ferimentos causados por golpes de machado. Inicialmente, a polícia começou a investigar o caso como um possível roubo que havia terminado em morte, mas conforme as informações começaram a surgir, os investigadores perceberam que aquele assassino poderia estar ligado a outros ataques que vinham acontecendo pela região. E posteriormente a polícia descobriu que o responsável era um jovem de 22 anos chamado Patrick. Durante os interrogatórios, o Patrick confessou alguns crimes e chegou a afirmar que havia matado 11 pessoas. No entanto, a justiça conseguiu condená-lo apenas pelos assassinatos que possuíam provas suficientes. E até hoje, existe a suspeita de que outras vítimas possam estar relacionadas a ele, mas esses casos nunca foram confirmados oficialmente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. Espero que vocês estejam bem. Essa semana vai ter vídeo aqui todos os dias, de segunda a segunda. E eu acho que esse é o quarto vídeo que eu tô postando aqui no canal, então tá no meio da semana, né? Sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora vamos pro caso de hoje. Patrick Dave McKay nasceu no dia 25 de setembro de 1952, no Park Royal Hospital, em Middlesex, na Inglaterra. Ele era filho de Harold McKay, um contador de origem escocesa, e de Marianne McKay, uma mulher nascida então na Guiana Britânica, atual Guiana. E além dele, o casal teve outras duas filhas, e durante a infância do Patrick, a família dele viveu em Deptford, no condado de Kent. E segundo relatos, a infância dele foi marcada por problemas dentro de casa. O pai dele, o Harold, ele tinha um comportamento abusivo e ele era alcoólatra, e ele tinha o costume de agredir fisicamente a esposa e os filhos, então isso fazia com que eles vivessem em um ambiente cercado por violência. No entanto, ao mesmo tempo em que ele sofria esses abusos do pai dele, Patrick também começou a apresentar comportamentos preocupantes. Desde pequeno ele demonstrava dificuldade em controlar a raiva e frequentemente se envolvia em brigas. Na escola, ele era considerado uma criança problemática. Ele tinha dificuldades de aprendizado, desobedecia a professores e costumava atacar outras crianças. Segundo relatos de pessoas que estudaram com ele, o Patrick parecia não demonstrar culpa quando machucava alguém, e inclusive um colega de sala chegou a descrevê-lo como um pequeno terrorista, devido às constantes explosões de raiva, às brigas e à maneira como ele intimidava outras crianças. E um de seus professores de uma escola especializada descreveu ele como um potencial assassino de mulheres. E os maus comportamentos dele não paravam por aí. Ele costumava maltratar animais. Segundo fontes, ele gostava de capturar os pássaros para poder arrancar as asas deles e observá-los morrer. Em uma ocasião, ele teria jogado a tartaruga dele de estimação em uma fogueira para poder vê-la morrer. E quando ele tinha 10 anos de idade, a vida dele mudou completamente. Em 1962, devido ao alcoolismo e ao coração fraco, o pai dele sofreu um ataque cardíaco enquanto ia para o trabalho e acabou morrendo antes de chegar ao hospital. No entanto, antes de sair de casa naquela manhã, o Harold havia dito ao filho apenas uma única frase: "Lembre-se de ser bom." E mesmo tendo sofrido anos de violência por parte do pai, ele teve dificuldade para aceitar a morte do Harold e durante anos carregou uma fotografia dele consigo, além de dizer a outras pessoas que ele ainda estava vivo. E depois da morte do pai, o comportamento dele dentro de casa ficou ainda mais difícil. Ele começou a se tornar agressivo com a própria mãe e com as irmãs, repetindo parte da violência que havia presenciado durante a infância, e a situação dentro da casa chegou a um ponto tão complicado que a Marianne decidiu se mudar com os filhos para Gravesend, em Kent. Só que a mudança praticamente não surtiu efeito nenhum. O comportamento do Patrick continuou se tornando cada vez mais difícil de controlar e os conflitos dentro de casa passaram a se tornar frequentes. Segundo fontes, a polícia precisou ser chamada diversas vezes na casa para poder resolver a situação, os problemas que o Patrick estava causando, e o comportamento agressivo. Suas constantes crises de raiva deixavam o ambiente cada vez mais instável. Em uma ocasião, ele chegou a tentar matar um garoto mais novo do bairro, e segundo seus relatos posteriores, ele só não conseguiu porque foi interrompido antes de terminar o ataque. E além das agressões, ele também começou a cometer pequenos furtos, a destruir propriedades e a se juntar com outros jovens que tinham comportamentos tão desordeiros quanto o dele. Até que aos 15 anos de idade ele foi avaliado pelo psiquiatra Leonard Carr, que o diagnosticou como um possível psicopata. E segundo fontes, o Leonard também disse que ele cresceria e se tornaria um assassino frio e psicopata. Segundo os registros da época, o Patrick apresentava uma combinação de agressão
falta de empatia e dificuldade em controlar os seus impulsos. Entre os 12 e 22 anos de idade, ele foi removido de sua casa em 18 ocasiões diferentes e colocado em várias escolas especializadas, instituições e prisões, permanecendo internado entre 1968 e 1972 no Moyside Hospital em Liverpool, que era um hospital psiquiátrico de alta segurança. No entanto, mesmo após anos recebendo acompanhamento, seu comportamento continuava sendo considerado preocupante. E quando ele saiu dessas instituições, ele voltou a cometer os mesmos crimes. Ele passou a viver de pequenos roubos e invasões, muitas das vezes se aproveitando da imagem dele de um jovem vulnerável para poder conseguir a ajuda de outras pessoas. E foi também nessa fase que começaram a aparecer alguns dos elementos que chamavam atenção para a personalidade dele. O Patrick tinha obsessão por temas relacionados à violência, morte e poder. Ele demonstrava interesse por figuras autoritárias e pelo nazismo. Segundo relatos, ele costumava colecionar materiais relacionados à Alemanha nazista e chegou a utilizar símbolos associados ao regime de Adolf Hitler. E além disso, ele também desenvolveu uma forte ligação com a religião. O Patrick carregava uma Bíblia e frequentava igrejas, mas sua interpretação da fé era bastante distorcida. Ele afirmava ter uma conexão especial com Deus e também recebia mensagens e orientações dele. Mais tarde, ele chegou a afirmar durante interrogatórios que os crimes dele faziam parte de uma missão espiritual que ele estava envolvido. E enquanto isso, ele continuava cometendo pequenos crimes e abusava do uso de drogas e álcool. E após a sua libertação em 1972, ele passou a agir em bairros nobres de Londres, escolhendo principalmente mulheres idosas como seu alvo. Então, basicamente, o modus operandi dele consistia em se aproximar dessas mulheres idosas, conquistar a confiança delas e depois conseguir acesso à residência delas, onde ele roubava dinheiro e outros objetos de valor lá dentro. E o motivo da escolha era justamente a vulnerabilidade delas, né? Muitas moravam sozinhas ou tinham pouca capacidade de reagir a qualquer tentativa que ele fizesse, então ficava muito mais fácil para ele cometer os pequenos roubos que ele fazia. Só que pouco a pouco esses roubos começaram a se tornar cada vez mais violentos. A primeira vítima fatal dele foi uma mulher idosa chamada Isabella Griffith, de 87 anos de idade. Ela morava sozinha na região de Kensington, em Londres, e foi descrita pelos vizinhos como uma senhora tranquila e bastante reservada. Então, no dia 14 de fevereiro de 1974, o Patrick invadiu a casa dela na intenção de roubá-la, mas, de acordo com as investigações, depois que ele entrou na casa dela, ele passou a agredir de forma extremamente violenta. Ela foi espancada, estrangulada e esfaqueada dentro da própria casa, e depois do crime, o Patrick fugiu levando alguns objetos de valor, mas na época os investigadores não conseguiram relacionar aquele assassinato a nenhum suspeito específico e o caso permaneceu sem solução. E nos meses seguintes, ele voltou a praticar esses furtos e a invadir as residências, né, das pessoas da região. Em alguns casos, os moradores conseguiam sobreviver às agressões, né, que eles sofriam, e em outros casos o Patrick apenas entrava na casa, roubava o que ele queria roubar e depois ele ia embora, ele fugia. Mas no início de 1975 os ataques passaram a ficar cada vez mais violentos. Outra vítima dele foi uma senhora chamada Del Price. Ela era uma viúva de 89 anos que morava sozinha em Londres, e o Patrick entrou na casa dela sob o pretexto de que queria um copo d'água, mas assim que ele entrou na casa, ele acabou atacando ela e ela sofreu diversos golpes e morreu consequência dos ferimentos. E assim como havia acontecido no caso da Isabella, ele deixou o local levando alguns pertences da vítima, e apenas alguns dias depois outra pessoa entraria para a lista de vítimas dele. Anthony Green tinha 63 anos de idade e ele era padre da Igreja Católica. Ele era bastante conhecido na comunidade onde vivia, principalmente por ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. E segundo fontes, o Patrick já conhecia o Anthony antes de cometer o crime. Em algumas ocasiões, o padre teria tentado ajudá-lo, oferecendo comida, dinheiro e até aconselhamento para ele. Só que o Patrick acabou se aproveitando dessa confiança, né, que ele foi conquistando. E aí, no dia 21 de março de 1975, ele foi até a casa do Anthony, localizada em Shorne, no condado de Kent. E em determinado momento ele atacou o padre com um machado. O Anthony sofreu diversos golpes na cabeça e morreu dentro da própria residência, antes mesmo de ser socorrido, e depois disso Patrick roubou alguns objetos da casa dele e fugiu de lá. E quando a polícia chegou ao local, os agentes encontraram sinais de luta espalhados pelo cômodo e a arma do crime. E inicialmente os investigadores acreditaram que o objetivo principal fosse o roubo, mas havia um detalhe que chamou a atenção. Algum tempo antes, o Anthony havia procurado a polícia e informado que um jovem teria furtado um cheque na casa dele, e esse jovem era justamente o Patrick. Então, quando os agentes revisaram esse registro, eles perceberam que o principal ali suspeito pelo furto também poderia ser suspeito no assassinato.
Então eles começaram a procurar pelo Patrick e no dia 23 de março de 1975, apenas 2 dias depois da morte do padre, os policiais conseguiram localizá-lo em Stockwell, no sul de Londres, e segundo relatos ele não teria oferecido resistência à prisão. Quando ele foi levado para interrogatório, inicialmente ele tentou minimizar o envolvimento dele, mas conforme os investigadores apresentavam as provas e confrontavam suas declarações, o Patrick começou a admitir participação nos crimes e ele acabou confessando os assassinatos do Anthony, da Adele e da Isabella. E além disso, ele afirmou ter matado outras 8 pessoas. Então, ao todo, Patrick alegou ser responsável pelo assassinato de 11 pessoas, só que muitas dessas confissões não puderam ser comprovadas. Em alguns casos, os corpos jamais foram encontrados, em outros simplesmente não existiam evidências suficientes para ligá-lo aos crimes, e com isso os investigadores decidiram rever os casos antigos para poder ver se eles achavam alguma ligação com Patrick, algum caso de desaparecimento que talvez ele pudesse estar ligado. Durante as entrevistas, o Patrick também chamou atenção pela maneira como ele falava sobre os assassinatos. Segundo os policiais que participaram da investigação, ele demonstrava pouca emoção ao descrever o que havia feito e em alguns momentos chegava a falar dos crimes com naturalidade. E além disso, ele também voltou a dizer que acreditava que estava apenas cumprindo uma missão que havia sido dada a ele por Deus, o que fez com que ele fosse submetido a novas análises psiquiátricas, para ver qual era o estado de saúde mental que ele apresentava naquele momento. E apesar do longo histórico de internações e problemas mentais, os especialistas concluíram que ele compreendia a diferença entre o certo e o errado e que ele tinha condições de responder criminalmente pelos próprios atos. O julgamento então começou em novembro daquele ano, 1975, no Tribunal Criminal Central da Inglaterra, e durante todo o processo a acusação apresentou as confissões, os depoimentos de testemunhas e as provas que foram reunidas pela investigação. E ao final do julgamento, Patrick foi considerado culpado pelos assassinatos da Isabel, da Adele e do Anthony. Ele recebeu 3 penas de prisão perpétua, e mesmo depois da condenação ele continuou afirmando que havia cometido mais assassinatos do que aqueles pelos quais ele foi julgado. E até hoje os investigadores acreditam que algumas dessas confissões podem ter sido verdadeiras, mas como nunca surgiram provas suficientes, esses casos permanecem oficialmente sem solução. O Patrick permaneceu preso nas décadas seguintes e ao longo dos anos solicitou liberdade condicional diversas vezes. Em algumas audiências ele chegou a demonstrar arrependimento e afirmou ter mudado de comportamento. No entanto, os especialistas responsáveis por avaliar o caso entenderam que ele ainda representava um risco para a sociedade e que suas condições mentais continuavam instáveis. Então, por esses motivos, seus pedidos de soltura foram sistematicamente negados, mantendo-o encarcerado em regime fechado. E até hoje o Patrick continua sendo lembrado não apenas pelos 3 assassinatos pelos quais ele foi condenado, mas também pelas dúvidas que ainda existem sobre o verdadeiro número de vítimas que ele pode ter feito ao longo da vida. É isso, pessoal, o caso fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar pra mim nos comentários qual é a sua opinião sobre esse caso. Se você já conhecia, por favor, não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Não custa nada, mas vai ajudar muito, vai ajudar o YouTube a entender que vocês estão gostando desse vídeo, então ele vai divulgar pra mais pessoas. E é isso, fiquem com Deus, até o próximo caso. Beijão, até amanhã, né?